Oi, gente, tudo bem? Hoje nós continuaremos a falar sobre exemplos de atuação em psicologia institucional. E nós vamos pensar como é que a escuta psicanalítica, a escuta clínica se dá nesses contextos. E aí vocês podem me perguntar, como assim, Marcela, a escuta clínica? Na aula passada, por exemplo, você deu o exemplo da atuação com pessoas em situação de rua. Não era na clínica. Não era na clínica? A questão é que a gente está muito acostumado a pensar a clínica como um lugar, a clínica como um espaço do consultório, o espaço que vai ter a poltrona, que vai ter o divã, um espaço fechado entre quatro paredes, né? A questão do sigilo das paredes. A gente está muito acostumado a pensar a clínica como esse espaço dos atendimentos que é o consultório. Mas clínica não é sinônimo de consultório. Clínica é uma palavra que deriva de inclinar-se. Inclinar-se no sentido de que quando você quer escutar alguém, você meio que mexe um pouco o corpo, inclina um pouco o corpo, né? Como se você estivesse movimentando, aproximando seus ouvidos. A palavra clínica deriva dessa inclinação para a escuta. E a clínica psicanalítica é uma forma de escutar, que nós sabemos, né, o quanto a busca é para que emerja conteúdos que antes eram desconhecidos, conteúdos que antes eram inconscientes. Pensando então na questão da escuta clínica em situações sociais críticas, a ideia é como que a gente pode fazer psicanálise para além das quatro paredes do consultório. Como que a gente pode fazer psicanálise para além do formato que nós estamos acostumados a imaginar, que está lá o divã e está lá a pessoa deitada para a gente escutar. O Jorge Broid, que nós vimos na semana passada e continuaremos tendo contato com algumas ideias dele hoje, o Jorge Broid, que é psicanalista e analista institucional, ele diz assim que quando ele começou a escuta clínica nas ruas, ele descobriu que um lugar onde as pessoas costumavam ter como referência era o caixotinho da pessoa que engraxava sapato, do engraxate. Lá era um espaço que dava para ele ficar, né? Um lugar numa praça que ficava perto de onde as pessoas sabiam que o engraxate ficava. E aí ele dizia sempre, né? Ele chegava na pessoa, falava: oi, meu nome é Jorge, eu sou psicanalista, eu sou psicólogo, me conta de você. Me conta como que você tá. Né? E ele sempre lembra que a ideia é abrir um espaço para que a pessoa fale. Porque a primeira reação é de como assim? O que essa pessoa quer saber de mim? A primeira reação pode ser de desconfiança, de estranhamento, mas se ele volta toda semana, ou todos os dias, naquele horário, naquele espaço, ele vai construindo uma relação em que vai haver escuta, em que ele demonstra a disponibilidade para a escuta, a abertura para a escuta. Então, a ideia é, nesse contexto em que a gente está se inserindo, como encontrar um lugar em que nós podemos estar, frequentar, estar presentes, demonstrar que essa presença é real, que essa presença é contínua e dizer como você está. Né? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é pensar a escuta clínica, a escuta psicanalítica para além dos muros do consultório, ok? Vou abrir aqui nossa apresentação. Só um minutinho que não abriu.
Vamos abrir aqui a nossa apresentação. Hoje nós falaremos, como eu disse, sobre a psicanálise nas situações sociais críticas. E nós vamos voltar um pouquinho para essa noção de ampliar a clínica, que a clínica vai para além do consultório, vai para além dos consultórios particulares. Nós vamos voltar um pouquinho na história, né? Porque quando Freud inaugura essa forma de escutar que nós chamamos de clínica psicanalítica, né? E constrói a associação livre, constrói a atenção flutuante, constrói o uso do divã, pensa o tempo das sessões, pensa o pagamento, né? A ideia, então, é que a psicanálise é um processo, é um tratamento para quem pode pagar, é um processo, é um pagamento para quem tem dinheiro, para quem tem condições financeiras de fazer essa escolha. Então, será que a história da psicanálise é, como muitas vezes nós escutamos, a história de uma prática elitizada, uma prática para pessoas que são de condições sociais, condições financeiras mais altas, né? E aí uma leitura interessante para a gente pensar sobre isso é este livro da Elizabeth Danto, que chama As Clínicas Públicas de Freud, né? Que ela vai investigar a proposta de clínicas que não são privadas, que não são pagas, a pessoa não paga pelos atendimentos. E a Elizabeth Danto conta, então, sobre algo que aconteceu em 1919. Foi o 5º Congresso Psicanalítico Internacional, que aconteceu em Budapeste. Aconteceu, então, 2 meses antes do final da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial estava terminando. E Freud fez uma fala, que depois se tornou um texto, que chama Caminhos da Psicoterapia Psicanalítica. Nesse texto, chamado Caminhos da Psicoterapia Psicanalítica, Freud defende a psicanálise como um direito de todos, né? Como o sofrimento psíquico atinge todos nós, a psicanálise deve ser um direito de todos. Então, para aquelas pessoas que não têm condições de pagar pelo tratamento, o tratamento deveria ser oferecido em clínicas públicas. O tratamento psicanalítico deveria ser gratuito para as pessoas que não podem pagar. Isso é algo defendido por Freud em 1919. Mas vocês podem dizer assim, é fácil falar, né? Difícil é acontecer. Então, Freud falou, e aí? Essa foi a pergunta da Elizabeth Danto. O Freud falou, e aí? Aí ela percebe que 2 gerações de psicanalistas depois de Freud foram bastante influenciados por essa fala, e que cerca de 20 anos depois foi possível identificar, né, ela fez toda essa investigação histórica, todo esse percurso histórico, 12 clínicas de atendimento psicanalítico gratuito criadas entre 1920 e 1938, 18 anos. Quais áreas? Na área de educação, com crianças em situação de rua, com crianças em abrigos, considerando como, né, no pós-guerra, durante a guerra e após a guerra, muitas crianças perdem pessoas de suas famílias, muitas crianças ficam sem as famílias, e fora as crianças que perdem pais, mães, familiares e responsáveis por outros motivos. Adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade, né, inclusive a questão de envolvimento em atividades legais, né, do envolvimento em crimes, jovens gestantes. Então, foram vários os grupos, né, lá nesses primórdios das clínicas públicas, que foram atendidos e que foi pensado como construir a psicanálise voltada para pessoas em situações de vulnerabilidade, voltado para pessoas em situações sociais críticas. E aí vem um obstáculo, que foi a ascensão do nazismo, né? Não só para clínicas públicas, mas para muitos psicanalistas. Muitos, assim como Freud, muitos psicanalistas eram judeus, né? E ainda os que não fossem judeus, a psicanálise e as associações podiam ser consideradas
práticas subversivas, né? Então teve uma grande dificuldade de difusão da psicanálise e grande dificuldade da segurança mesmo de muitos psicanalistas durante a Segunda Guerra. Então, com a ascensão do nazismo, foi um golpe para a psicanálise que estava se consolidando. Aí a gente pode ver um novo momento em que a atuação da psicanálise em situações sociais críticas cresceu na década de 60. E a América Latina foi um lugar de várias atuações, a Argentina, o Uruguai, o Brasil. No exemplo da Argentina, a gente tem a Marie Langer, que ela foi, como chama, quando a pessoa se exila, né? Ela foi se exilar, não estou certa se é essa mesma palavra, mas a Marie Langer, para escapar do nazismo, perseguida pelo nazismo, ela vem para a Argentina, e na Argentina ela, psicanalista, começa junto com o Henrique Pichon Rivière, faltou um N aqui no Pichon, ela começa a Associação Psicanalítica Argentina, em que muito da análise institucional, da psicologia institucional que a gente estudou, começa graças a esse contexto, né? Em vez da psicanálise feita em consultórios privados, em vez da psicanálise dos atendimentos individuais pagos, uma psicanálise voltada para as instituições. Também teve um obstáculo no meio do caminho, que foi o golpe militar em 76 e uma grande repressão na Argentina a práticas com pessoas em situação de vulnerabilidade, também pelo risco de ser considerado subversivo. O Jorge Broid fez o prefácio desse livro, né? O Jorge Broid, que é o psicanalista e analista institucional que nós comentamos na aula anterior, fez o prefácio desse livro. Eu acho bem interessante como ele relaciona essa história das clínicas públicas de Freud à psicanálise no Brasil hoje. Ele diz assim: é a escuta das demandas de nosso tempo que mantém o nosso saber vivo e criativo, obrigando-nos a dar conta do sofrimento e da miséria que se apresenta diante de nós, enquanto algo desconhecido e que nos questionam eticamente. O momento histórico brasileiro tem mobilizado também diferentes associações psicanalíticas que buscam outras formas de inserção e de atendimento clínico no campo social. Então, é um campo crescente hoje, a psicanálise em situações sociais críticas, a psicanálise para além dos consultórios no campo social. Nós falaremos mais sobre isso nos demais vídeos.